Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando. Estamos ao vivo pela UTV, a TV da internet e também pelas redes sociais. Também imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar a nossa jornada de hoje, sexta-feira. Até 1 da tarde a gente quer você aí com a gente, curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão. Participe também pelo WhatsApp, 973350038 é o número. Mais uma vez, 973350038, para você fazer perguntas para os nossos entrevistados de hoje. Eu sou o Mauro Friesman, 12:01. Vamos aqui colocar em campo o nosso time para um programa muito cultural, muito educativo, muito bacana, muito carinhosamente preparado para essa sexta-feira. A gente vai apresentar aqui o Felipe Edmo, ele é ator, músico, compositor, dançarino, diretor e pesquisador de cultura brasileira. Felipe, como é que você está? Boa tarde. Boa tarde, Mauro. Boa tarde para todo mundo. Estou bom e muito feliz em estar aqui com vocês. Legal, obrigado pela presença aqui. Também o Rafael Somera, ele é empresário, publicitário, palestrante e documentarista, cofundador da marca Solutudo. Rafael Somera, tudo bem? Como estão as coisas? Olá, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui também. Um prazer estar aqui com vocês, né? Nesse mais um programa falando um pouquinho de um acontecimento importante para nós aí também. Olha, gente, eu não sei se nós já temos aqui na nossa conexão, ainda não, é o Júlio Emílio Braz, ele é ilustrador e escritor de literatura infanto-juvenil, já vai estar aqui com a gente também para essa nossa conversa de sexta-feira. E acho que já tenho aqui o cantor Fábio Jorge, acho que ainda não, temos a imagem, mas ele está com problemas ali com a conexão do áudio, então já o Fábio Jorge e o Júlio Emílio Braz se juntando aqui ao Felipe e ao Rafael para o nosso programa Gente que Fala de hoje, dessa sexta-feira. 12:03, vamos ao nosso primeiro assunto já. Onde não há atividades culturais, a violência vira espetáculo. Não se sabe quem disse isso primeiro, mas a frase se espalhou pelas redes sociais e ganhou projeção nessa semana após o ataque de um aluno a uma professora numa escola estadual aqui em São Paulo. O fato é que o Brasil parece ter cada vez menos acesso à cultura, enquanto se torna mais e mais violento. E as escolas, que nos últimos 8 meses foram palco de 5 atentados com armas, parecem estampar esse retrato. Coincidência ou não, desde a reforma do ensino médio em 2016, matérias como educação física, filosofia, sociologia e artes não são mais obrigatórias. Felipe, eu começo com você a respeito desse tema. Essa frase inicial aqui da nossa nota diz tudo, a gente não sabe a quem atribuí-la, né? Onde não há atividades culturais, a violência vira espetáculo. O que você acha? Eu acho que essa frase ela ilustra muito bem assim a realidade mesmo, principalmente das escolas de periferia, né? Eu fui uma criança, um adolescente que cresceu, estudou a vida inteira em escola pública na periferia de São Paulo. E vi muitos amigos meus, assim, colegas e tal, irem para caminhos errados. Uma coisa curiosa, eu cheguei a ser assaltado por um colega de aula, assim, que quando me reconheceu, a situação ali ficou estranha. E naquele momento ali foi exatamente a arte e a cultura que me levou para um outro mundo mesmo do que os meus amigos iam, assim, né? Eu via muitos amigos fazendo coisas erradas, assim, coisas não tão legais, enquanto eu já estava cursando teatro, eu já estava muito envolvido com as artes, com a cultura popular. Então, eu acho que essa frase é perfeita nesse sentido, assim, eu sou fruto dela, acredito. E aí a gente vê essa situação, né, inversamente proporcional, menos cultura e mais violência. É o retrato, né, a partir até do que aconteceu essa semana na escola na Vila Sônia, quando o aluno fez aquele ataque ali horroroso, né? Sim, totalmente.
Quanto menos a gente tem cultura, quanto menos a gente se entende como povo, né? Porque a cultura, ela fala exatamente da gente, né? A gente se reconhece dentro dessa cultura, a gente se reconhece como povo, como sociedade, e quanto menos a gente tem acesso a isso, né? E o acesso é cada vez menor nas periferias e tudo mais, e que é onde a violência também é maior, né? E não é, isso não é uma coincidência. Felipe, a gente está com problemas na sua transmissão aqui, vamos ver se o sinal se estabiliza. O fato é o seguinte, né, Felipe? O discurso está aí, todo mundo fala, educação, cultura, arte, tudo isso tem que ser feito, tudo é o caminho, mas não sai do papel, né? Não vai para a prática. Como é que a gente sai desse buraco? Cara, eu acho que a Não sei gente tem todo se falta competência política para ser feita, se falta vontade política para ser feita. O discurso está aí todos os dias, todo mundo sabe que é esse o caminho. Sim, eu acho que as duas coisas. Eu acho que a gente tem todas as ferramentas possíveis para isso, né? Aqui na cidade de São Paulo, eu acho que a gente, no começo dos anos 2000, a gente já teve uma guinada por uma coisa melhor, né? A gente teve a criação dos CELS, que são esses centros educacionais unificados que levam acesso, né, onde mais precisa a arte, a cultura, a educação. A gente tem muitos equipamentos culturais na cidade. Mas é maluco, porque, por exemplo, o meu trabalho com a Trupe Trupé, a gente faz muitas apresentações em CELS, em centros culturais, em casas de cultura, e a gente vê esses espaços, de alguns bairros, muito pouco utilizados pela população, né? Falta essa formação de público mesmo, mas isso não é culpa do povo daquele lugar, né? A gente não foi educado para que a gente consumisse arte e cultura, né? Isso não foi feito para a gente desde sempre. A gente ter cada vez mais formação de pública e para que a gente se sinta empoderado daqueles lugares mesmo, né? Para que a gente se sinta à vontade para usar esses espaços, né? Quantas crianças nunca foram ao teatro ou vão ao teatro, a uma casa de cultura, depois só de adultos, né? Então, e aí a gente às vezes, tem teatro do lado de casa, né? Rafael Sonera, para te ouvir também. Enquanto isso, Felipe, eu quero te pedir uma gentileza. A gente conseguiu te compreender aqui, chegou meio truncado aqui o áudio, mas eu estou preocupado com a sequência aqui. Vamos fazer um combinado. Sai da conexão, entra novamente e a tendência é estabilizar o seu sinal aí, porque eu estou preocupado com o andamento aqui do programa. Mais para frente, como é que isso vai se comportar. Mas a gente conseguiu compreender a sua análise aqui nesse momento inicial. Rafael, onde não há atividades culturais, a violência vira espetáculo, enfim, sua avaliação sobre essa frase. Forte, né? Situação muito delicada. Eu sou filho de professora, né? Minha mãe foi professora durante dezenas de anos aí, diretora, vê tudo isso, então é realmente forte. Eu gosto sempre de pensar, né? Eu gosto muito da origem das palavras, né, Mauro? Quando a gente vai olhar a origem da palavra cultura, né? Ela vem do latim colere, que significa cuidar, cultivar e crescer, né? Então, ela tem a ver com cultivo e depois ela foi atribuída a conhecimento, a questões, né, mais artísticas como um todo, mas o quanto a gente cultiva, né? O que a gente está cultivando, né? O que a gente está criando aí quando a gente fala de seres humanos, né? Ontem eu vi uma reflexão, não sei se vocês têm acompanhado isso também, pelo menos na nossa área de tecnologia, a gente acaba olhando bastante, que é o lance da inteligência artificial, né? Que é uma das maiores preocupações do mundo aí, é que a inteligência artificial crescendo sem princípios, ela é muito perigosa, né? Sem valores, sem o conhecimento correto, né? Ela é muito perigosa, ela pode... E eu me questiono se isso já não está acontecendo com a nossa própria inteligência, né? O fato da gente não estar cultivando, passando valores, como você mesmo colocou, né? Pontos importantes, deixando o currículo, a grade da formação dos seres humanos, né? Como pensando em nós brasileiros aí. Isso abre espaço para uma colheita que não é nada esperançosa, né?
Então eu vejo isso como aquela história, se a gente não cultiva, não constrói aquele ambiente, né? Não ajuda na formação, na orientação dessas plantinhas que estão vindo aí, que somos nós, nossos filhos e assim por diante, a colheita ela é preocupante, né? Algumas cenas vêm para nos dar um choque, né? Mas a colheita está aí o tempo todo, né? É preocupante essa sua avaliação quando você destaca que será que a inteligência artificial ela está se desenvolvendo sem princípios? Porque a inteligência artificial ela é o apanhado do nosso conhecimento, da nossa inteligência natural, né? Então, Exatamente. Eu se pensei ela é o exatamente, eu resumo. falei, cara, nós estamos preocupados com a inteligência artificial que está sendo criada por nós que não estamos tendo. Quer dizer, o que vai brotar lá, né? E sobre esse aspecto aqui não sei se é esse o caminho, mas essa coincidência ou não, a reforma do ensino médio em 2016 levou aí ao sumiço de algumas matérias, né? A gente pensa sempre na filosofia como um caminho para a leitura A construção de crítica, valores, né, de princípios. construção de Sim. valores, enfim. Agora, de qualquer maneira, isso ainda não foi implementado, porque veio a pandemia, era para ser implementado na pandemia, não foi, agora que as escolas estão começando, né? Então, eu não sei se dá para a gente achar que isso já é um reflexo dessa reforma, do novo ensino médio, A ou gente não se isso sabe ainda... quanto tempo que leva, né, entre o cultivo e a colheita, né? Não sabemos se isso já é fruto dessas questões, mas eu achei muito interessante a tua fala, né? Quando você perguntou para o Felipe ali, pô, isso já é público e notório, não há discussões sobre algumas coisas. O que acontece que a gente ainda muitas vezes... E eu vejo assim, a gente deveria ter um pacto de longo prazo, né? Processo de vamos fazer o que a gente puder em 4 anos, né? Em 4 anos você talvez não faça grandes colheitas, né? Então a gente ter alguns combinados que são para o bem de todos nós aí, que eu acho que deveríamos estar pensando um pouco mais adiante, né? Pensando literalmente em coisas que vamos fazer agora, que vão refletir em gerações futuras, como muitos países fizeram, né? Acho que tem a ver com, né, o ser humano ele é orgânico, né? Eu não vou fazer nada hoje que amanhã vai dar fruto. É preciso, como você mesmo colocou, talvez estejamos colhendo já de questões que vêm aí de um tempo, né? Então, O buraco é muito, muito fundo para a gente sair. Se você fizer uma mudança geral de chave, hoje, o resultado dessa virada é para gerações. O prazo é muito exato, longo. Então, exato. tem que começar o quanto antes. E aí, daí aquela minha pergunta até para o Felipe, a competência política está faltando, a falta de vontade, porque o discurso está posto por eles próprios, pelos políticos, né? E são eles os agentes dessa transformação, né? Claro, a sociedade, cada Eu um de nós... sinceramente não acredito em competência, né? Eu acho que o ser humano ele é muito competente. Olha as coisas que a gente fez, né? A gente está pensando em ir para Marte. Então, competência a gente, por ser humano, somos muito competentes e temos capacidade de realizar as coisas. A questão acho que é uma visão de olharmos pelo bem mesmo a longo prazo. Nós vamos ter competência para fazer, desde que nós queiramos nos comprometer com um futuro que não é amanhã, né? Enquanto a gente estiver na visão de hoje, ou de uma visão até própria aí de, putz, como é que a gente faz para... A gente vai ficar querendo soltar fogos de artifício em um período curto de tempo, sendo que, vamos dizer assim, tem muita lâmpada para ligar no meio do caminho aí, né? Felipe, você está de volta? Deixa eu ver seu áudio. Como é Tá que tá aí, aí? tá Vamos aí, ver tá se aí. tá... Para mim Adorei as parece guitarras lá no bem fundo, aqui. tá, Felipe? Para complementar. Todo estúdio. Felipe, é o seguinte agora, 12h14, programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, aqui pela UTV, a TV da internet e também pelas redes sociais. Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Patrocinado pela Petrobras, o projeto Ciricutico, Corpo e Brincadeira, criado pelos artistas Paulo Tati, do Palavra Cantada, e pelo Felipe Edmo, que está aqui, da Trupe Trupé, segue crescendo e envolvendo crianças e adultos. A última novidade foi a realização ontem da oficina Ciricutico de Música e Brincadeira no Céu Butantã, que estimulou educadores a criarem seus próprios divertimentos e explorá-los com os alunos. Nos últimos meses, o Ciricutico disponibilizou suas músicas no Spotify e lançou o espetáculo músico-teatral Aventuras da Menina Flor e a Boneca Açucena. Felipe, deixa eu entender uma coisa aqui, porque eu falei Projeto Ciricutico Corpo e Brincadeira e Oficina Ciricutico de Música e Brincadeira. A oficina está dentro deste projeto, por onde a gente começa?
Por onde a gente começa é uma pergunta difícil, porque esse projeto, ele é exatamente uma mistura disso tudo, né? Ele é um projeto que tem três frentes principais. A primeira era a criação de um espetáculo inédito, com músicas minhas e do Paulo. A outra era uma plataforma de brincadeiras, então a gente criou canções e criou as brincadeiras para essas canções. E a outra eram as oficinas, né? Que a gente acredita que não tem jeito melhor de você acessar mesmo essas crianças, acessar através da escola. Então, oficinas para educadores é um multiplicador muito potente, né? Então, o projeto surge de uma oficina que eu e o Paulo demos juntos, bem antes da pandemia, acho que 2019, talvez 2018. A gente fez uma oficina juntos para professores, onde a gente criava uma canção juntos com os alunos e a gente criava uma brincadeira também a partir disso. E essa oficina deu muito certo, a gente começou a fazer outras. E aí, quando começou a pandemia, no ano da pandemia, a gente tinha a ideia de fazer um projeto assim, assado, e aí veio essa oportunidade desse edital da Petrobras e tal, e a gente desenvolveu esse projeto maior, que tinha, além das oficinas, resultaria em espetáculo, em uma plataforma de brincadeiras, e assim que surgiu. Agora, ontem eu chamei a atenção aqui, aconteceu então a oficina no Céu Butantã. Qual foi o resultado? Ontem foi muito legal. E é muito maluco, porque eu posso até fazer um paralelo com o começo da nossa conversa, com que a gente estava falando aqui. Ontem a gente fez uma oficina de graça, era gratuita para os professores da rede pública, no Céu Butantã. E a gente teve, em menos de 2 horas de divulgação, a gente teve mais de 80 inscrições, e a gente só tinha 40 vagas. E aí a gente até estendeu um pouquinho para 50 participações, ficou uma lista de espera. E o maluco é que com tudo isso, né, esse sucesso das inscrições, no dia apareceram 20 pessoas. Então, muitas pessoas deixaram de participar, que queriam muitas porque não tinha mais vaga, e as pessoas que se inscreveram não compareceram. Então, isso, para mim, a gente conversando aqui agora há pouco, fez esse paralelo, como a gente não se sente donos desses lugares, né? Uma oficina de graça, e eu e o Paulo, a gente fazia essas oficinas de forma paga antes do projeto, né? Antes da Petrobras patrocinar. E as pessoas se inscreveram de forma gratuita, e muitas delas não foram. Mas quem foi soube aproveitar maravilhosamente. Assim, a gente teve um resultado muito bacana. A gente compôs 3 canções juntos, brincamos um monte, tivemos bastante reflexões sobre a educação, o brincar. Então, foi muito legal. Esse espetáculo músico-teatral Aventuras da Menina Flor e a Boneca Açucena também é um trabalho para apresentação nos céus da prefeitura? A princípio, ele foi dentro do projeto da Petrobras. A gente escolheu 5 cidades para apresentar. Então, em teatros públicos, apresentações de graça. Em São Paulo, a gente apresentou no Teatro Pauleiró, ali na região de Santo Amaro. Agora, dia 21 de abril, a gente vai estar em Brasília, no Centro Cultural do Banco do Brasil, também aberto ao público, de graça. Mas a ideia é que agora, após o encerramento do projeto, que está se encerrando agora com essa apresentação de Brasília e oficinas também em Brasília, a gente vá para os céus. A gente está exatamente nesse momento de tentar levar o espetáculo para as escolas públicas, para os céus, outros lugares também. Sim. Meio-dia 19, programa Gente que Fala no Ar, edição de sexta-feira. Estamos ao vivo aqui pela UTV, a TV da internet e também tá bom, não tem sociais. problema. O Rubinho Eu quero apresentar agora, eu queria pedir o fechamento de um áudio aí, é do Fábio Jorge, né, Fábio? A gente está tentando a conexão com o cantor Fábio Jorge, estamos vendo a imagem dele aqui, e já com o Rubinho, mas ele não está preparado exatamente para a conversa com a gente. Pedro, você fecha o áudio dele para a gente, Zenilda, por favor. Então a gente não consegue dar sequência aqui. Ok. Eu quero apresentar o Marcos Cagé. O que aconteceu aqui é o seguinte, eu tinha anunciado o Júlio Emílio Braz, ilustrador, escritor de literatura infanto-juvenil. Ele não vai poder participar aqui da nossa conversa de hoje, então a gente vai com o Marcos Cagé. O Marcos é mestre em História da África, da diáspora e dos povos indígenas pela Universidade Federal do Recôncavo, da Bahia. Marcos, e aí, meu caro? Meio-dia 20 aqui pelo Gente que Fala, tudo bem? Como é que você está? Oi, gente, tudo bem? Eu estou ótimo, muito feliz pelo convite, obrigado.
Viva o grande Júlio, um mestre da literatura infantil, infanto-juvenil, e é isso aí. Cagé, eu vou te pedir uma gentileza. Você consegue colocar o seu smartphone na horizontal? Deita Ok. ele, por favor. Aí ele fica no padrão dos demais que estão entrando pelo computador. E aí a gente consegue ter uma visualização melhor sua também. Só que agora travou a sua imagem, travou o seu áudio. Enquanto isso, será que eu tenho o Fábio Jorge aqui? Fábio Jorge, boa tarde. Você ouve a gente? Seu áudio está fechado? Clica no microfone para a gente te ouvir, por favor. Assim, tá bom? Coloque ele na horizontal, o Cagé, por favor. Horizontal. Que você tem que, você tem que colocar o seu smartphone na horizontal e destravar aquela função que vai fazer a imagem Tá. junto com você. Beleza. Senão você fica deitado. E o Fábio E Jorge é a agora? mesma coisa. E agora? Agora sim. Então deixa eu colocar o Fábio Jorge no ar também, a gente já conversa. Fábio, está ouvindo? Seu microfone está fechado, Fábio. Embaixo do lado esquerdo, você clica nele e abre o áudio. Ainda não? Bom, eu vou então com o Cagé, porque o tempo está passando aqui, 12h22. Cagé, vamos falar sobre o domingo agora, 2 de abril, é o Dia Internacional do Livro Infantil. A data é uma homenagem ao nascimento do célebre escritor dinamarquês Hans Christian Andersen. É também um estímulo à realização de eventos que celebram o livro infantil, já que tais ações podem despertar o interesse das crianças pela leitura. É também uma oportunidade de visitar a obra de grandes autores brasileiros, como Monteiro Lobato, Maurício de Souza e Ana Maria Machado, além, claro, de Júlio Emílio Braz, que infelizmente não pôde estar aqui com a gente, o Júlio Emílio, que é autor de mais de 160 livros voltados às crianças e adolescentes. Qual é a reflexão? 2 de abril, Dia Internacional do Livro, Marcos Cagé. A reflexão é que a gente tem que compreender que a literatura infanto-juvenil, a literatura infantil, é uma literatura potente, uma literatura maior. Os livros infantis, eles têm muito a nos ensinar, né? A literatura infanto-juvenil é uma literatura que fortalece, que cura, que inspira. Livros que são produzidos de uma forma positiva, de uma forma empoderada. Hoje em dia, a gente tem uma produção literária no Brasil muito significativa. Por exemplo, como a editora Mostarda, que traz a coleção Black Power, trazendo várias personalidades negras para que a gente conheça essas pessoas, o que essas pessoas fizeram pela sociedade brasileira e também as personalidades internacionais, como Nelson Mandela, como Michelle Obama. Temos personalidades daqui como Carolina Maria de Jesus, que, para mim, na minha opinião, é uma das maiores escritoras do Brasil. Né? Carolina foi uma escritora que não precisou passar pela universidade, ela sabia geopolítica, filosofia, questões sociológicas, antropológicas. Então, Carolina Jesus é uma das maiores. E a literatura infanto-juvenil é isso, né? É trazer diversidade, é trazer empoderamento. E a Mostarda faz isso muito bem, né? Trazendo essa coleção Black Power. E também como outros escritores que trabalham com essa literatura, fazendo com que essa literatura seja uma literatura positiva, uma literatura não infantilizada. A gente tem um problema muito grande com algumas pessoas e com alguns estudiosos, de tornar essa literatura ela mais acessível na academia. Né? A literatura infantil-juvenil ela não é infantilizada. Ela traz questões importantes, umas questões, hoje em dia, do autismo, né? Que traz os personagens do autismo, crianças cegas que são protagonistas, crianças que traz a questão do combate ao racismo, literatura antirracista. E a academia precisa também abrir a importância que tem essa literatura, né? Quando eu falo isso, eu falo que precisamos colocar esses temas em rodas, em feiras literárias, em bienais, trazer essa literatura maior. A gente tem que botar essa literatura infanto-juvenil em grandes debates, em debates
acadêmicos. Temos isso, temos. Aqui na Bahia mesmo, a gente tem uma força muito grande dessa literatura, né? Eu sou baiano, eu estou aqui em São Paulo, que eu vim lançar meu próximo livro. Eu vou estar lançando no Museu Afro Brasil, né? Amanhã, dia 1º. Então, é um livro, é uma fábula diaspórica, uma fábula dentro da cultura iorubá, que eu adapto para a cultura afro-brasileira, trazendo a persona da caipora, né? que é do indígena. Então, é isso. A literatura infantil é poderosa. Deixa eu te perguntar um outro assunto, fora desse universo da literatura infantil, porque a gente falava há pouco, você não estava ainda presente, sobre mudança, as mudanças aí do ensino médio, o novo ensino médio, a gente sentia falta aí da sociologia, da filosofia, enfim, todo esse material aí que permite a visão crítica, que permite a visão de mundo, enfim. Você é mestre em História da África, da Diáspora e dos Povos Indígenas pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. O ensino da história africana, há alguns anos, passou a ser obrigatória no Brasil, né? Ela está aí nos nossos currículos, mas nem todas as escolas adotam isso. Como é que você tem acompanhado? Como é que enfim, os mestres aí dessa área, e você é um deles, têm articulado no sentido de fazer valer a lei, né? A gente tem a Lei 11.645, não é isso? A Lei 11.645, ela abraça a cultura indígena e a cultura africana e afro-brasileira. A Lei 10.639 fez 20 anos em janeiro. E até hoje, 20 anos, gente. 20 anos. Há 20 anos, estamos na luta para que essa lei seja colocada em prática diariamente, não só no 20 de novembro, na consciência negra. A gente tem que entender que a cultura negra ela faz parte do processo educativo, social, filosófico do povo brasileiro. Então, assim, a gente estuda muito a Grécia, mitologia grega, filósofos gregos, invasões gregas, e aí vai a historiografia grega. Por que não estudar a história africana? Eu vou dizer a vocês o seguinte, existe uma cidade chamada Ilé-Ifé, que fica na Nigéria. Quando a Europa, na Idade Medieval, andava na lama, a cidade de Ilé-Ifé, na África, na Nigéria, no continente africano, belíssimo, já existia asfalto. O europeu, o francês, o italiano, o espanhol, eles viviam na lama. Chovia lama. E o povo africano da cidade de Ilé-Ifé já produzia asfalto. A cidade era toda asfaltada e mais, a cidade tinha saneamento básico. Isso na Idade Medieval. E o que acontece? Com a exploração, né, com a destruição que o povo europeu fez com a África, com a questão da colonização, isso tudo foi destruído. E o pior, esquecido, a gente não sabe muito dessas coisas. Então, isso tem que ser colocado na sala de aula, explicar às crianças que a África é um país de cultura potente, que na África existe ciência, que na África existe filosofia, que na África existem várias línguas e culturas. Isso tem que ser colocado em prática nas salas de aulas. Falo, por exemplo, assim, ensino médio, porque quando tinha a disciplina filosofia, só se falava de Nietzsche, só se falava dos gregos antigos, e os filósofos africanos? Não se fala da filosofia Ubuntu? Que filosofia Ubuntu é essa? As pessoas precisam saber da sua ancestralidade. O que é a filosofia ancestral? Marcos, isso é importante. Eu até me desculpa colocar um ponto só, Mauro. Sim, pode falar, Rafael. Mas é que eu estou encantado com a fala do Marcos aqui, assim, e tem um provérbio africano da Nigéria mesmo, né, que ele fala um negócio que sempre me marcou muito, que diz assim:
até que os leões tenham seus próprios historiadores, as histórias de caça sempre glorificarão o caçador, né? Então, assim, a gente não ouve, e é o preço de muita sabedoria, de muita... Então, eu acho que estou só enaltecendo aí que, assim, se a gente não tem acesso, como é que a gente pode conhecer? E se a gente não conhece, como é que a gente pode admirar, respeitar né, e aprender? O principal, acho que é o ponto é aprender. A gente está deixando de aprender coisas de valor, às vezes, muito superior aos que nós temos acesso. Então, eu achei lindo pelo trabalho aí. Desculpa interromper aí, Mauro, mas é que eu estava ouvindo... vamos conversar, sim. A ideia é essa. Eu queria lançar uma outra reflexão aqui em relação eu destaquei aqui, dia 2 de abril é o Dia Internacional do Livro Infantil, agora no domingo. Mas o Brasil, ele se prende muito a datas, né? Então, as coisas são importantes desta forma, a gente tem que ter esse momento para celebrar, mas não pode ser só no dia, a gente tem que fazer as coisas acontecerem perenemente, todos os dias. Em relação à cultura africana, Marcos Cagé, a gente fica preso ao 13 de maio, dia da abolição da escravatura, a gente fica preso ao 20 de novembro, dia da consciência negra, e todo esse aprendizado, toda essa explanação que você fez aí na sua fala, que era para se tornar perene ao longo de um ano inteiro, a gente vê só nesses 2 momentos, não? Isso é a minha grande fala, né? Assim, eu sou um ativista da literatura preta infanto-juvenil. Tanto que eu nomeio minha literatura como literatura preta infanto-juvenil, literatura afrofantástica. E quando eu faço essa nomeação dessa literatura, certo, tem pessoas que falam assim, mas tudo é literatura. Literatura não tem que se nomear, não tem que ter literatura preta, indígena, tem que ter sim. Porque quem sofre o racismo somos nós. Nós somos invisibilizados há muitos anos, décadas, séculos, né? E o que acontece? Quando você nomeia uma literatura como essa, trazendo um protagonismo potente, que existe heróis negros, que existem princesas negras, que existem rainhas negras, a gente tem que mostrar, gente, a gente está em 2023, e eu fiz uma formação lá na cidade de Salvador, numa cidade chamada Lauro de Freitas, e uma professora disse assim, eu quero esse livro. Eu disse, mas esse livro, quantos anos tem sua filha? Ela tem 7 anos. Você pode fazer a mediação da leitura, mas esse livro é mais para criança de 10 anos. Aí disse, não, Marcos, sabe por que eu quero esse livro? Porque minha filha é apaixonada pela Rainha Elizabeth. Ela adora a realeza. E quando eu falo que existem rainhas negras, ela disse que nunca viu e ela disse que não tem. E eu estou comprando para ela ver que tem uma rainha, porque eu tenho um livro que se chama Ibo e as Princesas. Então, o que acontece? Ela comprou o livro só pelo título em si, para a filha dela, de 7 anos, saber que existem princesas negras. 2023, gente, ainda tem pessoas que não entendem que existe realeza. E a realeza africana é diferente da realeza eurocêntrica. A gente tem que entender o que dessas questões. Nação é diferente para o povo africano. O povo africano entende a etnia, né? Então, isso é muito importante a gente entender esses termos, entender que por exemplo, a Nigéria mesmo tem mais de um rei, um país, né? O país da África tem mais de um rei. Tem países da África que falam mais de uma língua, porque tem várias etnias nesse território. Então, é importante ressaltar a importância dessa literatura preta infanto-juvenil, como a Mostarda faz, né? Dentro dos seus personas negros, que coloca essa biografia para essas crianças. O meu livro mesmo, de Mestre Didi, da coleção Black Power, Mestre Didi é descendente de realeza da família Ashipá, uma das 7 famílias que criou a cidade de Queto, na Nigéria. Então, eu sempre digo assim, se as pessoas pensam que existe a sangue azul, Mestre Didi tinha sangue azul. Então, não fala isso, né? Nobreza sangue azul. Então, eu digo, Mestre Didi vem de realeza. Então, nós temos na Bahia um descendente de reis e rainhas que foi Mestre Didi, um dos grandes intelectuais da Bahia e do mundo, um dos grandes artistas, escritor fabuloso. E as nossas crianças, todas as crianças, têm que conhecer essa literatura.
e todos os dias. 12h35, programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, pela OUTV, a TV da internet, também pelas redes sociais. Pessoal, uma parada breve, golinho de água para cada um aqui. A gente volta em seguida, conversando com o Fábio Jorge, o cantor Fábio Jorge, que mergulha no universo de Charles Aznavour. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Faltando 24 minutos para 1h, estamos de volta. Este é o programa Gente que Fala. Sexta-feira, edição de sexta-feira, com muita cultura, arte e música por aqui hoje. OUTV, a TV da internet, estamos ao vivo e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Olha, gente, o cantor franco-brasileiro Fábio Jorge acaba de lançar o álbum Fábio Jorge Aznavour, com 12 canções de Charles Aznavour, um dos mais populares e longevos cantores da França. Neste projeto, Fábio volta ao universo francês após lançar no disco O Tempo, com canções em português em 2021. No repertório, músicas famosas dividem espaço com outras pouco conhecidas do público. Fábio Jorge, vamos ver como é que está o seu áudio. Eu estou te vendo aqui direitinho. Vamos ver como é que está a sua conexão agora. Você está bem? Boa tarde. Boa tarde, Mauro. Obrigado pelo convite. Está me ouvindo direitinho? Sim, agora sim. A gente apanhou um pouquinho aí com a sua conexão, mas tem dia que realmente a coisa não ajuda. Não, deu certo. Até eu estava comentando com a Dani, eu dei uma entrevista ontem para a CBN e assim correu tudo perfeitamente bem. Então, mas era um outro modelo de aplicativo de reunião. Então, eu não sei o que aconteceu com o Zoom. E aí ocorreu aí esse impasse, mas eu peço desculpas e eu acho que agora está tudo certinho. Vamos lá, então, tá tudo certinho. Bom, eu falei aqui do disco O Tempo, com canções em português. A obra não é nova, é de 2021, já vai fazer dois anos, né? Vamos começar falando deste título. É O Tempo porque é uma, como se diz no inglês, é um greatest hits, os maiores sucessos. Esse é o sentido, não? Não. Na verdade, Mauro, o que aconteceu foi o seguinte: a pandemia começou em 2020. Eu até então tinha gravado 4 álbuns de música francesa e quando a pandemia começou, infelizmente eu tive perdas muito próximas. Minha mãe, por exemplo, foi uma perda pela pandemia, pela Covid. A minha mãe, que era francesa, e essa foi uma perda muito significativa na minha vida. Então, pelo processo que nós estávamos passando no Brasil, com relação a sócio, política, econômica e etc., eu me deu uma ideia assim, eu falei, eu não posso me reportar artisticamente neste momento em francês. Eu gostaria de cantar em português. E O Tempo, ele é um disco que fala sobre justamente um tempo de tragédias, de problemas, de mazelas, de grandes dores, de perdas, mas também é um disco que fala sobre esperança, basicamente, entre aspas, ali está inserida a ideia de uma vacina, de paz, de bonança, de esperança, que é o que veio depois acontecer ao longo do ano de 2021. Mas eu gravei canções que tinham tudo a ver com a situação do país, do mundo, de uma forma geral, que era essa grande... Eu não podia falar em francês isso, eu tinha que falar para o meu Brasil, principalmente, que estava passando por um problema de falta de vacina, enquanto outros países já estavam se vacinando. Agora, essas letras em português são traduções de músicas francesas ou você criou versões para essas músicas francesas para poder
chamar atenção para esse aspecto de pandemia, de vacina e de tudo que estava acontecendo. Não. São canções estritamente brasileiras. Guilherme Arantes, Zélia Duncan. Tem 2 canções do Guilherme Arantes, tem Zélia Duncan, Quais são do Guilherme Arantes? Guilherme Arantes eu gravei Cuide-se Bem. Cuide-se Bem. Cuide-se bem. Perigos há por toda parte. Por toda parte. Exatamente. Gravei uma outra canção dele que chama-se Nosso Fim, Nosso Começo, que quando eu reouvi, eu estava tentando escolher algumas canções para esse álbum, e quando eu reouvi essa canção dele, que eu já conhecia nos anos 80, eu reouvi, eu falei, meu Deus, isso era uma profecia para os dias de hoje. Então a letra fala exatamente o que a gente estava vivendo naquele momento, tá? E eu gravei também uma música chamada-se Canção do Medo, que era de uma peça, Botequim, composta por Gianfrancesco Guarnieri e Toquinho, onde quem protagonizava era a grande cantora da velha guarda, Marlene. E eu fiz essa canção porque eu acho uma canção extremamente necessária, né? Como Marlene era necessária, como Gianfrancesco Guarnieri foi necessário, Toquinho e ainda está aqui com a gente, graças a Deus, mas é uma música que também tinha tudo a ver. Gravei A Paz também, que é uma canção muito conhecida na voz de Zizi Posse, mas é do Gilberto Gil, João Donato, né? Então você vê que é um paralelo. Então vamos imaginar, Canção do Medo, Nosso Fim, Nosso Começo, que são canções que carregam um peso do drama, do problema, do medo e tal, e com canções da paz, da esperança, que é o caso dessa música aí. O Tempo, a própria música O Tempo, que é do Reginaldo Bessa, fala sobre um resumo da vida. O que nós vamos fazer com o tempo que nos resta? O que nós vamos fazer com o tempo que nós temos a partir de hoje? E, assim, viver cada minuto intensamente, né? Que é o que precisamos realmente. Bom, aí isso foi em 2021, durante a pandemia, esse trabalho O Tempo, agora já é um outro momento com essas 12 canções de Charles Aznavour, é um outro projeto. Exato. O Aznavour foi uma ideia, uma proposta que um produtor, grande amigo, produtor, Thiago Marques Luiz, me apresentou. Ele disse, se você gravasse um disco de Charles Aznavour, seria muito interessante. Porque ele acha que o meu universo de música francesa é o que eu me pertenço mais, vamos dizer assim, né? Como eu gravei 4 discos de música francesa e obtive uma resposta da mídia e do público muito boa nesses 19 anos de carreira, e apenas gravei o disco O Tempo em português, estava na hora de eu voltar para o meu universo francês, que então, eu já tinha cantado algumas canções do Aznavour em shows anteriores, mas nunca tinha feito um trabalho apenas com canções do Aznavour, que foi a grande figura masculina e mais longeva da cultura francesa na área musical, né? Ele ficou mais de 60 anos em cena, se apresentando não apenas discograficamente, como em cena pelo mundo inteiro, não é? São muitas gerações, ele morreu com mais de 90 anos, né? Não faz muito 94. Tempo. 94. Exato. O que as nossas gerações aqui mais jovens, você acha, o que elas acham como é que elas acompanham Charles Aznavour? Será que tem contato com essa obra, não? Olha, Mauro, eu digo a você que eu tive durante a minha carreira toda, não somente agora, grandes surpresas, porque quando eu comecei a cantar, vamos dizer, quando eu comecei a cantar, eu dizia para os meus produtores, quem é que vai querer me ouvir cantar em francês no Brasil? E eu tive, assim, surpresas incríveis, porque muita gente quis me ouvir cantar em francês. E justamente, não apenas uma geração que acompanhou o boom
da música francesa no país, como os anos 50, 60, 70, que essas pessoas ainda estão vivas, obviamente, mas como também jovens que frequentaram os meus shows com muita assiduidade. Né? Eu não vi apenas pessoas de cabelinho branco, não, nos meus shows. Sempre pessoas jovens, interessados, e nas minhas redes sociais eu recebo pedidos de CD. Veja só, eu acabo de lançar também em mídia física, o que é hoje uma coisa um pouco, entre aspas, ultrapassada, mas que muita gente jovem consome, que é a mídia física. Eu fiz um disco muito bonito do Charles Aznavour físico, com uma tiragem obviamente limitada, mas que foi feita com todo carinho, com todo amor, para o público, inclusive jovem, que consome esse tipo de coisa. Não são só as pessoas de mais idade, não. Eu gosto muito de La Bohème. Dá para dizer que foi o maior sucesso dele? Olha, Mauro, eu acredito que sim, embora tenhamos no repertório dele uma música que varreu o mundo, que foi She. She? Uhum. Eu acho que assim, você falando tocadas, das mais famosas. Sim, com certeza, porque na verdade ela originalmente ela é francesa. Ela se chamou, quando ele compôs como Tous les visages de l'amour, todas as faces do amor, né? Mas o Aznavour ele vislumbrava uma carreira internacional muito importante. Então ele gravou tanto em francês como em inglês, como alemão, como italiano, como espanhol, como em russo, a vida toda. Então ele abraçou essas nações de uma forma muito inteligente, né? E ele resolveu gravar o She em inglês, o Tous les visages de l'amour em inglês, que se tornou She e que foi um grande sucesso mundial. Agora, La Bohème, obviamente, inclusive foi como sugestão do Thiago Marcos Luiz, eu já havia gravado no meu primeiro álbum em 2009, 2008, o meu primeiro álbum, Chanson Française, que está nas plataformas digitais também, o La Bohème, mas ele falou, Fábio, regrava La Bohème dessa vez, porque eu acho que você gravar um disco de Aznavour sem tocar no La Bohème fica uma coisa que não... vai ficar faltando, vai ficar uma lacuna aí na obra do Aznavour. E eu regravei. Você falou que sua mãe é brasileira, sua mãe é francesa. Você é brasileiro ou é francês? Não, eu nasci no Brasil. Minha mãe é francesa, nascida em Paris, e como a família dela toda francesa, meu avô também nascido, mas não em Paris, já próximo à fronteira com a Suíça. E eu sou brasileiro, minha mãe veio para o Brasil e meu pai se casou com ela, meu pai era brasileiro, filho de turco. Charles Aznavour realmente é uma figura, não tem brasileiro que não conheça, tá, de várias gerações aí, tamanha uma vida muito longeva que ele teve, mas tem muitos outros nomes da França que fizeram sucesso por aqui nos anos 70, anos 80. Eu gosto de Joe Dassin, ele n'existe pas, né? Muito. Essa canção é demais. E ele compôs outras maravilhosas. Ça va pas changer le monde, por exemplo, é uma belíssima canção dele. Temos outras grandes canções do Joe Dassin. Por exemplo, L'été indien, para quem quiser, para quem tiver a curiosidade de escutar L'été indien, o verão indiano, é belíssima música do Joe Dassin. Você faz uma capela pra gente agora? Pensa alguma coisa rápido. Je vous parle d'un temps que le moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ces temps-là accrochait ses lilas jusque sur nos fenêtres. Et si l'amble garni qui nous servent de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La Bohème, on est heureux, on était fou. La Bohème, nous ne mangions qu'un jour sur deux. Sem beber água fica um pouco esquisito. Fica difícil, né?
Olha aí, É La verdade. Boheme, Charles Aznavour, na voz do cantor franco-brasileiro Fábio Jorge, que está aqui nessa conversa com a gente hoje no programa Gente que Fala, edição de sexta-feira. Vamos passar agora para o próximo tema, 10 minutos para 1 da tarde, e o Rafael Somera vai falar sobre o seguinte: em busca de dar visibilidade aos pequenos negócios no meio digital, a Solutudo, empresa especializada em soluções para pequenas empresas, produziu o documentário A Vida por Trás da Pequena Empresa, que mostra histórias de 5 diferentes realidades que enfrentam uma série de desafios como tempo, família e afazeres pessoais. A obra venceu a categoria documentário da Exposição Coletiva de Portugal em 2022 e foi no Brasil nessa semana, no site oficial e em sessões de cinema no interior de São Paulo. Conta pra gente sobre esse documentário, Rafael Somera. Muito legal, Mauro. Primeiro, Fabião, maravilhoso, hein? Ah, obrigado. Muito bonito, muito mesmo. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Bom, na realidade, assim, a minha história de vida aí, né? Minha mãe fala que meu berço era um saco de feijão, um saco de arroz dentro de um barzinho que a gente tinha no interior de São Paulo, em Minas. Então, eu vivenciei aí, eu falo, a parte de dentro dessas pequenas empresas, né? Que fazem parte resolvem nossas buchas no dia a dia, né? Então, eu cresci dentro de pequenas empresas. Hoje a Solutudo é uma empresa que ajuda as pequenas empresas a tocarem a vida. Eu tenho uma briga minha, até que eu já discuti uma vez, até no próprio Sebrae, que eu não gosto daquele termo que usam, né? O pequeno empresário, o microempreendedor. Eu falo, não, ele é grande, ele tem uma pequena empresa, ele tem às vezes uma microempresa, mas para bater escanteio e correr na área, como esse pessoal faz, né? Eu costumo dizer, comprar, vender, limpar, atender, contratar, pagar, cuidar de contabilidade, pensar na rede. Cara, isso é muito. E cuidar da vida, né? Com filho, com. Então a gente sempre teve esse respeito, né? Pelas pequenas empresas que, na prática, hoje empregam quase 70% das pessoas no Brasil. Né? E que se uma pequena empresa bate num banco lá, né, falando, eu estou com dificuldade, talvez eu vou mandar uma pessoa embora, as linhas de crédito, todas elas não, às vezes não chegam, né? Diferente de uma grande. Então, apesar de representarem muito, elas são sós. E como a gente costuma dizer, né? Imagine o PhD de Harvard, aí, prêmio Nobel de Física, né? Quando ele chega em casa, põe a chave na porta e vai virar e a chave quebra, nesta hora, gênio é o chaveiro, né? Então, cada um é genial na sua atuação, mas às vezes a gente não se reconhece assim, né? Não é esse cara que está numa revista, que está numa... Então, a gente tem essa paixão, o que nos levou a pensar e falar, poxa, e se a gente criasse um documentário mostrando a vida por trás dessas pequenas empresas, né? Não falar de negócio, de falar, poxa, como que é antes de abrir aquela porta, antes de fechar ela, né? Às vezes a gente liga lá porque fala apoie o pequeno negócio, mas não é, apoie seus amigos, apoie as famílias que estão ali, que não têm condições, que às vezes não tem. Então a gente fez essa ideia, juntou a equipe, junto com o Felipe Pugliese, o Lucas, que ajudaram a gente, que fizeram essa produção, né? Eu acompanhei com a ideia aí também. E a ideia foi essa, a gente juntou alguns personagens que brotaram para nós, por exemplo, uma mulher aqui da cidade, Elisângela, que ela tem 6 filhas, né? 4 são gêmeas, e ela toca uma pequena empresa, numa cidade que ela está sozinha, e ela toca uma casa de um serviço de cuidadores com mais de quase 20 pessoas, e a gente às vezes não vê, fala, qual o esforço dessa... Né? Então a gente pegou histórias pinçadas assim, e fomos filmar isso que, ao meu ver, nunca vi ninguém falar, né? A gente fala sempre do negócio, mas, cara, quem são as pessoas que estão ali, né? Então, o documentário foi feito, por isso a gente deu esse nome, né? A Vida por Trás da Pequena Empresa, que hoje representam 30% do PIB nacional, mas muitas vezes não recebem a devida, ao meu ver, o devido cuidado, porque pelo que representam, pelo que são e pelo quanto nos ajudam, né? Como eu falei aí, são geniais, cada um a sua maneira, né? O Rafael, no site de vocês, da Solutudo, tem a missão principal lá descrita, ajudar as pessoas a conhecerem suas próprias cidades. O que significa isso? É o reconhecimento do espaço? Tem muito a ver com isso, né? Assim, como eu estava até comentando com o Marcos, tudo aquilo que a gente não conhece, a gente tende a não cuidar, né? E não é nem por intenção, é por literalmente ignorância mesmo.
E acho que esse trabalho que a gente realiza de mostrar esses solucionadores, né? Daí vem o nome Solutudo. A gente falou, e se a gente juntar todo esse pessoal que soluciona o dia todo num lugar só, para as pessoas saberem o que tem ali, né? Então a ideia, ela parte disso, né? De que se as pessoas tiverem acesso a essas informações, que nem sempre, eu falo que o dono de uma pequena empresa, ele tem a disponibilidade de estar no mundo digital como se prega para ele, né? Eu tenho uma frase até que eu costumo colocar, né, Marcos, que é assim, ele aprendeu tanto de marketing digital que o negócio dele quebrou. Aí você fala, como assim, né? Você fala, pô, porque ele tá lindo lá no Instagram, a hora que o telefone toca ele não consegue atender, a hora que precisa trocar ele não responde. Então o nosso papel é assim, cara, cuida do que você faz bem, cuida do teu negócio aí, que a gente tenta fazer com que a cidade te conheça, né? Tem a ver com isso, entendeu? Então, sobre essa pergunta que eu te fiz agora, o sentido aí dessa missão, ajudar as pessoas a conhecerem suas próprias cidades, olha, tem até uma pergunta do Lucas Oliveira, ele está no YouTube, que vai também nesse sentido, Rafael. Por que você disse que uma das missões da Solutudo é fazer com que as pessoas conheçam sua própria cidade? Você viu a mesma pergunta que eu te fiz, né? E de que modo isso influencia uma pequena empresa? É a pergunta aqui do Lucas Oliveira. Perfeito. Eu acredito assim, né? E eu vendo na prática, tá? Eu vou contar uma cena aqui que eu acho que é importante. Eu me lembro de uma das partes mais tristes de quando nós tínhamos, né, o nosso barzinho lá, eu, minha mãe, minha família, né, do qual nos sustentávamos, quando no final do dia a gente tinha que tirar o salgado da estufa, porque não tinha vendido. Primeiro, eu sabia que aquele salgado era maravilhoso, minha mãe tinha feito com carinho, seria importante para nós, e de repente ele passou o dia sem que as pessoas conhecessem que ele estava disponível, né? E não porque não tinham pessoas querendo uma coxinha igual da minha mãe, que é maravilhosa, por sinal, vai que ela está assistindo aqui, fica a minha homenagem, tá? Mas por não conhecerem. Então, às vezes, alguém está com um problema que essas pequenas empresas resolvem, e às vezes essa ponte, esse acesso que... Aí você fala, Rafael, mas minha irmã até brinca, né? Nos dias de hoje, com o Google, né? E ela fala, pô, tanta gente para vocês concorrerem, vocês foram querer concorrer com o Google, né? E eu falo, pô, caiu o cabelo, inclusive, no meio do caminho para fazer isso. Mas hoje, a gente ajuda essas pequenas empresas a aparecerem lá, né? É público notório que nós todos nos acostumamos com esse formato. Então, nosso trabalho é disponibilizar, é pegar e disponibilizar de um jeito que, às vezes, ele, por ser bom no que ele faz, ele não consegue fazer. Cagé, eu vou te fazer a pergunta aqui da Laura Silveira, ela está aqui com a gente na UTV. Qual a sua opinião sobre a decisão de algumas editoras de reescreverem alguns trechos de livros que hoje são considerados politicamente incorretos, como está ocorrendo com obras de Monteiro Lobato e até com a fantástica Fábrica de Chocolates? Bem breve, que o nosso tempinho está no fim, tem perguntas para os demais também. Cagé? Você está com o áudio fechado. Oi. Agora vai. Oi. Assim, eu particularmente tenho umas certas observações com a obra de Monteiro Lobato, né? Monteiro Lobato tem frases extremamente racistas, principalmente quando ele se refere à tia Anastácia, né? Então, assim, é muito delicado falar de Monteiro Lobato, porque as pessoas normalmente sempre é tudo mimimi, né? Acha que a gente fala que é mimimi, mas o Monteiro Lobato tem trechos, frases, Ave Maria, absurdas, que chega a dói. Eu acho que pode sim reescrever, mas a ideia que fica do que o escritor fez não vai mudar nunca. Eu acho que não deveria... Tem clássicos que não deveria ser modificado, porque é o que aquele escritor pensava na época, né? Quando é alguma coisa referente à questão cultural, de tradições, menos mal. Mas, por exemplo, são opiniões referente à questão de gênero, a questões de raça. Eu acho que é o que o autor pensava na época. É muito delicado, é muito complexo. Eu acho... Depende com o que você vai mexer. Né? Porque acaba também modificando, né? Muito delicado. Felipe, o Rodrigo Correia está no Facebook e pergunta de onde surgiu uma canção para derrubar presidente. Eu acho que o título dela já diz tudo, né? É autoexplicativo.
Era autoexplicativa, mas é uma música que eu fiz, não é uma música infantil, essa não é uma música para crianças. Eu sou conhecido pelo trabalho com música para criança, mas eu tenho um trabalho autoral adulto também que eu tô enrolando demais para lançar, tem várias canções prontas e eu não lanço, mas essa eu tinha feito 4 anos atrás, e aí naquele 7 de setembro eu falei, eu preciso correr e lançar essa música. E aí eu acho que a música, só ouvir ela ali que ela responde todas as perguntas. Faz uma capelinha aí bem breve, aí eu vou para a pergunta aqui do Fábio. Pensar um trecho, então. Sujeito psicopata, um sociopata, um delinquente. Ele tem uma torcida cega e burra. Nossa, a letra sumiu. Ele tem uma torcida... Não tem problema, vamos lá. Pergunta aqui para o Fábio Jorge. Mauro, é uma homenagem às avessas, eu falo. Mauro, Pergunta aqui para o Fábio Jorge. Fala, Cagé. Eu vou ter que me despedir de vocês, porque eu agora vou participar de um evento na Livraria Miúda, aí eu queria me despedir. Aí eu queria deixar uma mensagem de agradecimento para vocês. Obrigado por esse momento. Agradecer à editora Mostarda. Viva a literatura infantil, viva a literatura negra, infantil e juvenil. Viva os nossos ancestrais. Muito obrigado, gente. Axé. Axé, Marcos Cagé, muito obrigado pela sua presença, pela sua exposição aqui do seu trabalho. Marcos Cagé, mestre em História da África, da diáspora e dos povos indígenas pela Universidade Federal do Recôncavo Baiano, aqui pelo programa Gente que Fala de hoje. Deixa eu achar aqui a pergunta que vai para o Fábio. Fábio, a Gabriela Malete, Instagram, ela pergunta o seguinte: você gosta e recomenda, você gosta e recomendaria algum nome da atual música francesa? Fábio, seu áudio está fechado, Fábio. Embaixo do lado esquerdo, no ícone do microfone, você destrava o áudio. Novamente, Fábio, não tá dando certo. É uma pena a dificuldade aí do Fábio Jorge com a reconexão do áudio dele. Pessoal, 1h03, a gente vai colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala. Vai ficar prejudicada essa pergunta aqui da Gabriela Malê para o Fábio Jorge, em razão aqui da dificuldade que ele está tendo ali com a conexão do áudio. Então a gente vai partir para o encerramento e fazer o agradecimento a todos os participantes de hoje, dessa edição do programa Gente que Fala de sexta-feira. O Marcos Cagé já se despediu, a gente deixa aqui um abraço então para o Felipe Edmo, ator, músico, compositor, dançarino, diretor e pesquisador da cultura brasileira. O Rafael Somera, empresário, publicitário, palestrante e documentarista, ele é cofundador da marca Solutudo, e o cantor franco-brasileiro Fábio Jorge. O programa Gente que Fala é a realização da ABCom, na técnica da UTV, o Sérgio Oliveira. Valeu, Sérgio, aí pelos trabalhos de hoje. A apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, na UTV, a direção-geral do Alberto Luchetti, e você aí do outro lado, o espectador, você internauta, sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias. 1h04, um bom final de semana para todo mundo. A gente se vê na segunda-feira, ao vivo aqui pela UTV e pelas redes sociais. Tchau, tchau, uma boa tarde.